Respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem, é um divisor de águas na sua vida espiritual, emocional e vibracional. Se você sente que a sua vida está travada, se você carrega cansaço, medo, escassez, peso emocional ou aquela sensação de que nada muda por mais que você tente, fique aqui comigo. Esta pode ser a palavra que você pediu em silêncio. Florence Scovel Shinn dizia que existe um momento em que tudo começa a se movimentar ao seu favor. E esse momento acontece quando você descobre o poder da palavra falada. Não do pensamento, não do desejo, mas da palavra que você declara com intenção espiritual. É por isso que hoje nós vamos ativar a afirmação: eu falo a palavra do bem e ela se cumpre. E eu preciso te dizer algo antes de continuar. Nada, absolutamente nada, permanece igual quando alguém aprende a declarar o bem. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite importante. Inscreva-se agora no canal e escreva nos comentários seu nome, sua cidade e a frase: eu falo a palavra do bem. Quando você escreve, você não está apenas interagindo com o vídeo. Você está emitindo um decreto. E decretos ativam forças invisíveis que reorganizam caminhos, abrem portas e dissolvem bloqueios. Fique até o final, porque hoje você vai entender porque sua vida trava sempre nos mesmos pontos, porque seus pedidos parecem não se cumprir, porque você perde oportunidades sem perceber, porque a ansiedade te domina antes mesmo de agir. E como a palavra do bem rompe ciclos antigos e ativa milagres onde você menos espera. O que você vai ouvir agora não é teoria, é prática espiritual, é vibração, é lei. E quando você acessa essa lei, algo se move, primeiro dentro, depois fora. Vamos começar. Coloque a mão no peito. A nova vibração da sua vida começa agora. Quando você declara: eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você está assumindo diante do universo uma posição de autoridade espiritual que talvez nem saiba que tem. Você está dizendo que existe em você uma centelha capaz de atravessar paredes invisíveis, desmontar bloqueios antigos, romper padrões de dor e colocar em movimento forças que os seus olhos ainda não enxergam. Quem se sente travado, carregando peso no peito, sofrendo com medo, culpa, escassez e aquela sensação de que está sempre lutando contra algo maior, precisa entender que nada muda de fora para dentro. A transformação começa no decreto que você emite, na vibração que você sustenta, na palavra que você escolhe alimentar. A palavra falada é uma ordem espiritual, e quando essa ordem é alinhada ao bem, ela abre estradas onde antes só existiam muros. Existe um poder silencioso vivendo debaixo das suas emoções, e esse poder responde diretamente ao tom da sua voz interior. Quando você fala o bem, você mexe em estruturas vibracionais que não podem ser interrompidas por medo, por cansaço, por dúvida ou por situações temporárias. O que você fala com convicção se transforma em magnetismo, e esse magnetismo começa a atrair pessoas, oportunidades, respostas e caminhos que combinam com a frequência da sua palavra. É por isso que Florence dizia que a palavra falada é gatilho de manifestação. Pensar é importante, desejar é importante, mas é a palavra que dá o comando final para o universo. Para quem vive repetindo ciclos de escassez, relacionamentos dolorosos, medos constantes e incertezas financeiras, essa afirmação é mais do que bonita. Ela é um divisor de rota. Ela te lembra que você não é apenas alguém que sofre com as condições, mas alguém que emite comandos vibracionais. Tudo que está parado pode ser deslocado, tudo que está confuso pode ser reorganizado, tudo que parece distante pode se aproximar. Quando você fala a palavra do bem, não está só desabafando, está dando uma ordem aos campos invisíveis que governam a sua realidade. A palavra é portal. É anúncio de um novo tempo. É linha de separação.
entre a história antiga e a vida que começa hoje. No instante em que você decide declarar o bem, você para de alimentar narrativas de derrota e começa a construir narrativas de poder e cura. É nessa mudança de dentro que o impossível começa a se rearranjar ao seu favor. A palavra do bem não é apenas um mantra positivo, é uma arma espiritual, um decreto que corta amarras, limpa o caminho e chama para perto a realidade que você está pronto para viver. Uma das maiores dores de quem busca crescimento espiritual é sentir que fala com um céu fechado. Ora, pede, chora, declara, mas parece que nada sai do lugar. Dá a impressão de que existe uma parede entre você e o que você pede. Mas a verdade é que não é o pedido em si que move o universo, é o tom vibracional do pedido. Não é a quantidade de vezes que você fala, mas de onde você fala. Quando você declara, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você não está fazendo apenas um pedido aflito, está emitindo um comando alinhado ao espírito, com consciência de que há leis invisíveis operando. O universo não responde à confusão, responde à clareza. Não responde à ansiedade, responde à certeza. Não responde ao medo, responde ao bem. A palavra do bem é como um feixe de luz atravessando um quarto escuro. Ela não discute com a escuridão. Ela apenas entra. E onde a luz entra, novas possibilidades ficam visíveis. A palavra dita com fé não sobe perdida. Ela sobe com destino. E esse destino retorna a você em forma de circunstâncias, encontros, soluções e sinais. Quem está preso em dores emocionais, traumas antigos, derrotas repetidas e frustrações acumuladas, precisa saber: existe uma inteligência espiritual organizando chegadas e partidas, portas que se abrem e portas que se fecham. Quando você fala o bem, essa inteligência se reorganiza ao seu redor. Ela reposiciona pessoas, desativa conexões tóxicas, aproxima oportunidades alinhadas, desmonta bloqueios e acelera processos que pareciam congelados no tempo. O bem que você fala começa a se transformar no bem que você vive. Nada que você declara com o espírito cai no vazio. Cada palavra é uma semente lançada em um campo vibracional. E sementes não perguntam se o terreno é ideal. Elas apenas obedecem à lei da vida e buscam uma brecha para brotar. É por isso que você precisa falar o bem mesmo quando tudo está confuso, mesmo quando a mente diz que não adianta. A palavra é o primeiro passo da mudança, é o gesto inicial que avisa ao universo: estou pronto para viver algo diferente. A maior batalha que você enfrenta não é contra pessoas, dinheiro ou circunstâncias. É contra os próprios pensamentos. É a guerra silenciosa entre medo e fé, entre memórias de dor e expectativas de cura, entre a voz do passado e a voz do espírito. Quem vive com ansiedade, angústia, culpa e preocupação constante sabe o quanto é exaustivo morar dentro de uma mente que não descansa. A palavra do bem é um remédio espiritual para esse caos. Quando você a declara, não está apenas repetindo uma frase, está reorganizando o fluxo da sua energia mental. Florence dizia que a mente humana ergue muros, mas a palavra espiritual abre portas. Ao afirmar eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você começa a autorizar a mente a soltar crenças antigas que já não te servem. O medo perde credibilidade. A autossabotagem perde terreno. A dúvida perde a última palavra. A crítica interna vai perdendo a autoridade que tinha. Gradualmente, seus pensamentos começam a ser guiados por uma vibração mais alta, mais leve e mais parecida com quem você realmente é. A palavra do bem desbloqueia o campo emocional porque te reconecta com algo que é maior do que qualquer limitação humana. Ela te lembra que, por mais longa que tenha sido a dor, sempre há uma frequência nova disponível agora. Ela devolve a você o controle vibracional que parecia perdido em meio a tantos medos. Ela rompe laços energéticos com histórias de fracasso, humilhação,
rejeição e escassez, e ativa o campo do possível, do recomeço, do milagre silencioso. Toda mudança emocional verdadeira começa com uma escolha vibracional, e essa escolha nasce na palavra. A palavra acende movimento. O movimento gera energia. A energia constrói realidade. Quando você escolhe falar o bem, você está escolhendo um clima novo para sua alma morar. Está escolhendo pensamentos que te sustentam, ao invés de pensamentos que te afundam. Está escolhendo colaborar com o que cura, não com o que adoece. E o universo responde de forma coerente a essa nova emissão. Muita gente tenta mudar a vida apenas mudando ações, mas continua falando as mesmas coisas, sustentando os mesmos decretos de medo, escassez e impotência. Quer abundância, mas fala falta. Quer amor, mas fala rejeição. Quer paz, mas fala sobre problema o tempo todo. Quer avanço, mas vive repetindo que nada dá certo. A vida responde ao que você vibra, e você vibra aquilo que você fala com mais consistência. Quando você declara, eu falo a palavra do bem, e ela se cumpre, está escolhendo conscientemente qual estação espiritual quer sintonizar. A palavra repetida vira trilha sonora interior. A trilha sonora vira frequência. A frequência vira campo energético. E o campo energético molda os acontecimentos que se aproximam de você. Não existe como vibrar escassez e viver prosperidade plena. Não existe como vibrar medo e caminhar em liberdade. Não existe como vibrar derrota e experimentar vitória. A palavra do bem primeiro corrige a sintonia, depois a situação. Ela te coloca na faixa vibracional, onde aquilo que você deseja já está disponível. Quem vive ciclos repetitivos de dor, rejeição, fracasso, perda financeira ou baixa autoestima, não está sendo castigado, está apenas repetindo frequências. A afirmação, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, funciona como um botão de troca de estação. Ela te retira do campo da escassez emocional e te leva para o campo do fluxo espiritual. Ela reorganiza o que você sente, muda o tipo de pensamento que você alimenta e, com o tempo, altera o tipo de realidade que começa a se aproximar. Nada muda de verdade enquanto a vibração não muda. E nada altera a vibração de maneira tão direta quanto a palavra dita com presença. Quando você fala o bem, está literalmente programando sua vida para receber aquilo que combina com essa vibração. Está preparando seu campo para acolher o que antes parecia impossível ou distante demais. A sintonia muda primeiro, o cenário acompanha depois. Escassez não começa no extrato bancário, começa na narrativa que você repete sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o dinheiro. São pensamentos automáticos como eu nunca consigo, nada dá certo para mim, sempre falta alguma coisa, eu não tenho sorte, eu não mereço, eu sou assim mesmo. São histórias contadas de geração em geração sobre sofrimento, dureza, falta, sacrifício sem recompensa. São palavras jogadas ao vento, mas que se fincam no solo da alma. A afirmação eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, funciona como uma espada espiritual, atravessando essas narrativas de carência. Ela entra nos porões da memória e começa a desfazer pactos inconscientes com a escassez. Ela dissolve vibrações de medo ligadas ao dinheiro, ao sustento, ao futuro. Ela limpa resíduos energéticos de humilhações financeiras, dívidas antigas, comparações dolorosas e experiências de perda. Onde a palavra do bem entra, o pacto com a falta começa a ser quebrado. Você não nasceu para uma vida esmagada. Não nasceu para viver calculando cada passo com medo do amanhã. Não nasceu para ser refém de contas, boletos, ameaças, pressões e cobranças internas. A escassez emocional foi colocada em você por histórias que vieram antes, por ambientes que não sabiam lidar com a abundância,
por sistemas de crenças que confundiram humildade com miséria. Quando você fala o bem, você está devolvendo essa bagagem. Está escolhendo uma nova herança vibracional. A palavra do bem não apenas corta correntes, ela prepara espaço. Ela abre um vazio necessário para que a abundância encontre lugar para entrar. Ela ensina sua mente a acreditar que existe possibilidade, onde antes ela só via impossibilidade. Ela transforma a sobrevivência em abertura. Falar o bem é assumir o volante da própria vida energética e dizer: eu não vou mais sustentar aquilo que me aprisiona. A autossabotagem é aquele mecanismo silencioso que te derruba justamente quando as coisas começam a melhorar. Você começa um projeto e para no meio. Vai bem em algo e, de repente, se desorganiza. Entra em uma relação saudável e, sem perceber, passa a criar conflitos. Recebe dinheiro, mas gasta de forma impulsiva. Tudo isso tem uma raiz vibracional, uma narrativa interna dizendo que você não é capaz, não é digno, não é suficiente. Quando você declara, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você está confrontando diretamente essa voz sabotadora. Está dizendo, com autoridade, que ela não é mais a autoridade máxima da sua vida. A palavra do bem é mais alta, mais limpa, mais verdadeira. Ela substitui pensamentos de fracasso por pensamentos de propósito. Interrompe o roteiro que te puxa sempre de volta ao mesmo lugar. Abre dentro de você a possibilidade real de terminar o que começou, de sustentar o que recebe, de permanecer no que é bom. A autossabotagem se alimenta do silêncio interior, da ausência de posicionamento. Quando você não fala nada, ela fala por você. Quando você não decreta nada, ela decreta em seu lugar. A palavra do bem é o rompimento desse silêncio. É o momento em que você se levanta por dentro e decide que não será mais narrado pela dor. Ela encerra justificativas como, eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar, comigo nunca dá certo, e abre espaço para uma nova forma de agir. Ao falar o bem, você está se reeducando vibracionalmente. Está ensinando sua mente a reconhecer que você é seguro, capaz, guiado e amparado. Com o tempo, essa nova vibração enfraquece a autossabotagem, porque ela não consegue prosperar em um ambiente interno onde o bem é repetido, declarado, reforçado. A palavra do bem cria um novo normal para sua alma. Pouca gente foi ensinada que a palavra tem estatuto de decreto diante do universo. Muitos cresceram acreditando que falar é algo pequeno, sem alcance, sem consequência, mas espiritualmente não é assim. A palavra do bem não é apenas uma frase bonita, ela é uma ordem que convoca forças invisíveis. Quando você declara, eu falo a palavra do bem, e ela se cumpre, você está ativando uma lei de correspondência vibracional. Aquilo que você emite, você recebe de volta em forma de cenário. A palavra do bem chama aquilo que está alinhado ao seu propósito. Ela não pede licença à lógica humana. Ela não respeita limites aparentes. Ela ignora as listas de impossibilidades que a sua mente acumulou. Ela entra nas zonas onde você já tinha desistido e começa a colocar movimento de novo. Ela organiza situações que estavam caóticas, libera processos que pareciam travados, faz surgir saídas onde você já tinha declarado fim. O universo não resiste ao bem, porque ele é a própria essência do plano espiritual. O bem é a vibração original das coisas. Ele carrega verdade, cura, restauração e direção. Quando você o declara, está sintonizando sua própria vida com leis que sempre funcionaram, mesmo quando você ainda não acreditava nelas. A palavra do bem não falha, porque não é baseada apenas na sua vontade, mas em princípios que são maiores do que você. Ela é extensão do propósito, expressão do espírito. Cada vez que você fala o bem, você convoca o que é seu,
libera o que te prendia e abre espaço para aquilo que já estava preparado, mas precisava da sua autorização vibracional para se manifestar. A realidade externa é sempre um espelho atrasado do clima interno. Quem vive numa atmosfera de medo, culpa e escassez acaba atraindo situações que confirmam esse clima. Quem vive em vibração de abandono tende a encontrar pessoas que reforçam essa sensação. Quem vive em clima de derrota vê oportunidades escapando. Mas quem vive na frequência do bem começa a perceber o ambiente ao redor se reorganizando. Quando você diz, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você está pedindo uma mudança de clima para a sua existência. Está trocando nuvens pesadas por céu aberto dentro de você. A palavra falada com fé e constância cria um campo vibracional ao seu redor que influencia desde suas próprias emoções até as escolhas que você faz, as conversas que atrai, os lugares onde sente vontade de estar. Aos poucos, você deixa de se identificar com o caos e começa a se reconhecer no fluxo. Por isso, a mudança verdadeira nunca começa de fora. A palavra acende um novo clima. A energia desse clima gera um novo movimento. Esse movimento, repetido, muda decisões. E as decisões mudadas alteram a paisagem da vida. Mesmo quando você ainda não vê nada mudando, já existe reorganização acontecendo em camadas invisíveis. A palavra do bem nunca é em vão. Ela sempre produz algo. Quando você transforma o falar em prática espiritual diária, pequenas e grandes coisas começam a dar sinais. Ligação inesperada, portas que se reabrem, ideias que surgem do nada, encontros improváveis, alívios emocionais que você não sabe explicar. Tudo isso é o campo respondendo ao novo clima que você está sustentando. Falar o bem é escolher que tipo de atmosfera sua alma vai respirar todo dia. Muitas pessoas não têm ideia do quanto estão expostas vibracionalmente. Cansaço extremo, confusão mental, sensação de peso ao entrar em certos ambientes, influências que drenam a energia, pensamentos que surgem do nada e sugam a paz. Tudo isso são sinais de rachaduras no campo espiritual. Palavras duras, medos alimentados, conversas negativas e culpas antigas vão abrindo brechas na proteção. Declarar, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, é erguer um muro de luz em volta de si. A palavra do bem atua como blindagem. Ela enfraquece influências pesadas, corta conexões tóxicas que se alimentavam da sua energia, ajuda a limpar pensamentos intrusivos e impede que vibrações densas se instalem com tanto poder. Ela não impede que você veja a realidade, mas impede que o negativo dite o tom da sua vida. Essa proteção não é apenas mística, é emocional e prática. Quando você vive falando o bem, você passa a dizer menos sim para situações que te diminuem. Começa a reconhecer mais rápido quem te puxa para baixo. Aprende a se afastar de ambientes que deixam sua alma exausta. Cria coragem para encerrar ciclos que te consumiam em silêncio. A blindagem espiritual se manifesta também como novos limites saudáveis. Cada vez que você escolhe declarar o bem, em vez de repetir o medo, está reforçando esse escudo. Cada vez que escolhe falar sobre possibilidades, em vez de alimentar tragédias imaginárias, está engrossando a camada de luz ao seu redor. Falar o bem não é negar a existência do mal, é decidir não dar a ele a palavra final sobre sua vida. A forma como você se vê por dentro determina a forma como você se movimenta no mundo. Se você se enxerga pequeno, discorda de si o tempo todo, se sente insuficiente, culpado, inadequado ou atrasado, tudo isso impacta diretamente as escolhas que você faz. Alguém com autoimagem ferida tende a aceitar pouco, tolerar demais, se calar onde deveria se posicionar e se sabotar justamente nas oportunidades que poderiam mudar sua história. A afirmação, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, entra nesse lugar sensível da identidade.
Ao falar o bem sobre si, você permite que camadas de condenação, vergonha e comparação comecem a se soltar. A mente que só sabia repetir defeitos passa a ouvir frases de afirmação. O coração, que se acostumou a se diminuir, começa a experimentar outra forma de se perceber, como alguém em cura, em processo, em construção, mas profundamente amado e guiado. Sua autoimagem define o que você atrai, o que tolera e o que recusa. Quando ela se eleva, você naturalmente passa a dizer não para o que te encolhe e sim para o que te expande. Passa a enxergar possibilidades que antes não reconhecia como suas. Passa a caminhar com mais dignidade, não porque se acha melhor do que os outros, mas porque deixa de se tratar como menos do que é. Falar o bem sobre si não é arrogância, é consentir que o espírito reconstrua sua visão. É oferecer à sua alma a chance de se olhar com os olhos da verdade, e não apenas com as lentes dos traumas. Cada declaração de bem é um tijolo nessa reconstrução. Um dia, você percebe que já não se relaciona com a velha imagem de alguém quebrado, mas com a de alguém em pleno processo de fortalecimento. Grande parte do sofrimento que você vive hoje é consequência de escolhas tomadas em momentos de medo, carência, pressa ou desespero. Empregos aceitos por falta de opção. Relacionamentos iniciados por medo da solidão. Negócios fechados por ansiedade. Caminhos escolhidos apenas para fugir de uma dor e não para se alinhar a um propósito. Quando você passa a falar a palavra do bem com consistência, sua mente desacelera o impulso e entra em um lugar de maior clareza. Decisões movidas pelo espírito têm outro peso. Elas podem até assustar num primeiro momento, mas produzem paz lá dentro. A palavra do bem alinha sentimento e direção. Ela impede que você confunda urgência com chamado, medo com intuição, pressão externa com voz interior. A afirmação, eu falo a palavra do bem, e ela se cumpre, te convida a consultar esse lugar mais alto antes de dar respostas definitivas. Aos poucos, você percebe que não reage mais como antes. Em vez de responder no calor da raiva, você espera. Em vez de aceitar qualquer oportunidade por necessidade, você discerne. Em vez de se jogar no primeiro caminho, você escuta. A qualidade das suas decisões começa a mudar, e com elas, a qualidade das suas experiências. Toda boa escolha nasce de uma vibração ajustada. A palavra do bem é esse ajuste antes da ação. Ela limpa o campo emocional, organiza os pensamentos e abre espaço para que você escolha a partir da verdade e não da dor. Quem vive falando o bem passa a errar muito menos em decisões importantes, não porque ficou perfeito, mas porque passou a escolher de um lugar mais alinhado. Muita gente carrega a sensação de estar atrasada na vida, olha para os lados, se compara, sente inveja envergonhada, culpa silenciosa, arrependimento paralisante, pensa que deveria estar em outro lugar, tendo outra vida, com outros resultados. Essa comparação constante rouba a gratidão pelo caminho que existe e impede que você veja o quanto já caminhou. Quando você declara, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, começa a se reconciliar com o seu próprio percurso. A palavra do bem te lembra que nada foi completamente perdido, que até o que doeu te ensinou algo sobre quem você é, que até os desvios serviram para te trazer até aqui com mais consciência. Em vez de amaldiçoar sua história, você começa a abençoar o que ela pode se tornar a partir de agora. Falar o bem sobre o seu caminho é dizer para a vida, eu aceito aprender com o que vivi, mas não vou mais me definir pelo que deu errado. É abrir espaço para um novo capítulo, sem apagar os anteriores, mas decidindo que eles não serão mais a referência principal. Essa postura muda sua vibração em relação ao tempo. Você para de lutar com o passado e começa a construir o futuro.
Andar reconciliado com o próprio caminho é caminhar mais leve. A palavra do bem cria essa leveza. Ela tira o foco da culpa e coloca na responsabilidade. Tira o foco da comparação e coloca na autenticidade. Tira o foco do atraso e coloca na prontidão. Daqui para frente, você caminha alinhado com aquilo que declara. Uma grande fonte de dor na vida são as relações. Família, amizades, amores, parcerias. Quem vibra abandono tende a atrair pessoas que confirmam esse abandono. Quem vibra desvalorização tende a atrair relacionamentos onde precisa implorar por migalhas. Quem vibra medo de ser rejeitado acaba aceitando qualquer tipo de presença para não ficar só. A palavra do bem começa a mudar esse cenário de dentro para fora. Quando você declara, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você está também decretando bem sobre suas conexões. Seu campo vibracional passa a rejeitar naturalmente vínculos que só existem para te sugar. Relações que giravam em torno de drama, manipulação e cobrança passam a ficar insuportáveis para a sua nova frequência. Às vezes, elas se rompem. Às vezes, mudam de forma. Às vezes, se afastam sem explicação. Ao mesmo tempo, novas pessoas começam a surgir. Gente que soma, fortalece, inspira, conversas que edificam, encontros que abrem portas, relações onde você é visto, respeitado e valorizado. Nada disso é mera coincidência, é resposta ao novo decreto. O bem que você fala passa a selecionar quem caminha ao seu lado. A palavra do bem é um filtro espiritual para suas relações. Ela não faz mágica para transformar todo mundo, mas te reposiciona. E quando você muda de lugar vibracional, alguns simplesmente não conseguem mais te alcançar do jeito que alcançavam antes. E isso, embora doa às vezes, é proteção e avanço. Existem dores que parecem não ter começado em você, medos que surgem sem explicação, padrões de escassez que se repetem na família inteira, histórias de abandono, traição, falência, humilhação que andam de geração em geração como se fossem um destino inevitável. Essa herança emocional pesa, mesmo quando ninguém fala dela. Ao declarar eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você está se levantando como um ponto de interrupção nessa linha. A palavra do bem corta contratos invisíveis que você nunca assinou conscientemente, mas carregava na alma. Ela diga basta para repetições que mantêm sua vida presa a roteiros que não são seus. Ela abre espaço para uma nova história dentro da mesma árvore. Quando você fala o bem, não está apenas pedindo uma vida melhor para si. Está oferecendo à sua linhagem um novo caminho vibracional. Muitos dos seus antepassados viveram sem ter a consciência que você tem hoje. Repetiram padrões porque era o que conheciam. Você não precisa continuar. A palavra do bem é a coragem de honrar quem veio antes, mas escolher algo novo para daqui para frente. Libertação ancestral não é desrespeito. É cura para trás e para frente. É permitir que o bem que se cumpre em você se torne uma referência diferente para quem ainda virá. Falar o bem é dizer, termina em mim aquilo que não faz mais sentido e começa em mim aquilo que está alinhado ao amor, à abundância e à verdade. Talvez você já tenha dito para si mesmo frases como não tem mais jeito, para mim acabou, perdi a chance, estraguei tudo, não dá para recomeçar daqui. Essas frases vão fechando o campo das possibilidades. Elas fabricam um mundo estreito, onde quase nada é possível. E viver num mundo assim é viver sem ar. A afirmação, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, reabre esse campo. Ela tira você do canto escuro e te devolve a um horizonte mais amplo. Ao falar o bem, você está dizendo que se recusa a decretar fim, onde o espírito ainda vê continuação. Está dizendo que aceita a existência de saídas que você ainda não enxerga. Está se abrindo para soluções que não passam pela limitada lista do que você já tentou.
O campo de possibilidades começa a se mover quando você admite que não sabe tudo, não viu tudo, não tentou tudo e não controla tudo. A palavra do bem coloca você em postura de humildade e confiança ao mesmo tempo. Humildade para reconhecer que não enxerga o todo. Confiança para acreditar que existe um bem trabalhando nos bastidores. A partir desse lugar, portas que pareciam definitivamente fechadas começam a dar sinais. Talvez não sejam as portas que você queria, mas serão as portas certas para quem você está se tornando. A palavra do bem não garante que tudo será como você imaginou, mas garante que o bem será feito de um jeito ou de outro. Emoções não são inimigas, mas quando não são educadas, podem te conduzir a lugares onde você não gostaria de estar. Explosões de raiva, ondas de tristeza profunda, crises de ansiedade, impulsos que você se arrepende depois. Tudo isso faz parte da experiência humana, mas não precisa comandar sua vida. Quando você declara, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você está trazendo uma nova autoridade para dentro do seu mundo emocional. A palavra do bem não manda você engolir o que sente, mas te ajuda a não ser devorado pelo que sente. Ela oferece um trilho para que suas emoções passem, em vez de ficarem girando em círculos. Com o tempo, você percebe que começa a responder de maneira diferente em situações que antes te tiravam do eixo. A mesma provocação não te desestabiliza como antes. O mesmo gatilho não tem mais o mesmo peso. A palavra do bem vai, pouco a pouco, ensinando sua raiva a se transformar em posicionamento, sua tristeza em profundidade, sua ansiedade em movimento consciente. Educar emoções é tarefa de longo prazo, mas a palavra do bem é um dos instrumentos mais poderosos nesse processo. Ela oferece um ponto de retorno. Sempre que você se perder por dentro, pode voltar a ela e dizer, eu volto para o bem que eu falo, eu volto para o alinhamento, eu volto para o lugar onde o Espírito conduz. Muitos vivem como se estivessem em guerra com a própria existência. Tudo parece luta, peso, prova, castigo. Essa postura faz você se sentir sozinho, abandonado e sobrecarregado, como se o universo estivesse sempre contra. Viver assim é cansativo demais. Ao declarar eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você começa a experimentar outra lente. Em vez de enxergar a vida como inimiga, passa a perceber sinais de parceria. Um encontro que parece coincidência, um livramento que só depois você entende, uma porta que se fecha e mais tarde você agradece por ela não ter se aberto. A palavra do bem te ajuda a perceber que existe um fio de cuidado mesmo nos dias mais difíceis. Quando você opta por falar o bem em meio à dor, não está negando o que sente, está escolhendo de que lado vai se posicionar. Você decide ficar do lado da vida, não contra ela. Decide colaborar com o que cura, não com o que destrói. Decide acreditar que há uma inteligência amorosa conduzindo a história, mesmo quando ela passa por vales que você não entende. Essa parceria muda tudo. Você deixa de se sentir uma vítima abandonada e passa a se sentir um caminhante guiado. A palavra do bem é o idioma dessa parceria. Quanto mais você fala, mais percebe que não está caminhando só. Agora, respire fundo e permita que essa certeza se assente. A sua palavra tem peso no invisível. Ela não é fraca, não é pequena, não é inútil. Quando você diz, eu falo a palavra do bem e ela se cumpre, você está emitindo um decreto que atravessa o medo, a culpa, a história, as opiniões alheias e alcança um campo onde o impossível é apenas matéria e informação. Você não precisa sentir algo extraordinário para que isso seja real. Não depende de arrepio, de emoção intensa, de perfeição espiritual. Depende da sua disposição em continuar falando o bem, mesmo quando a mente duvida, mesmo quando o cenário não ajuda, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Fé não é ausência de medo, é escolha de alinhamento em meio a ele.
A partir deste momento, considere que algo já começou a se mover. Talvez você não veja nos próximos minutos, talvez não perceba amanhã, mas há engrenagens invisíveis em funcionamento. Portas certas estão sendo alinhadas, pessoas corretas estão sendo aproximadas. O que não serve mais está sendo gently removido. O bem que você fala está encontrando forma de se encarnar na sua vida. Guarde isso dentro de você. O bem que você fala hoje é o bem que você vai habitar amanhã. Nada nem ninguém tem poder para cancelar um decreto que nasceu do Espírito. Então, com toda a autoridade que existe em você, declare mais uma vez, como quem sela um pacto com a própria alma: eu falo a palavra do bem e ela se cumpre. E assim, o invisível começa a trabalhar. Está feito, está alinhado, está em manifestação.